céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Abra sua Bíblia, meus amados, no livro de Romanos, continuando o nosso estudo da maravilhosa graça. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 a seguir. Romanos capítulo 12, versículo 1 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Podeis assentar, meus amados irmãos. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural para nós, nossas vidas nessa noite. Nos capítulos 1 ao 11, Paulo abordou o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, como prova da misericórdia de Deus. E agora ele versa sobre o sacrifício que devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão a Ele. Até o capítulo 11, Paulo tratou da doutrina. Agora tratará da ética. Ele passa da teologia para a vida e do ensino para o dever. O escritor afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática. Então, se você estuda a Bíblia, não estude só por mero conhecimento.
estude para colocá-la em prática. E nunca é demais ressaltar que Paulo sempre baseia o dever na doutrina, deduz a vida da crença, mostra que o caráter é determinado pelo credo. E no capítulo 12, Paulo foca sua atenção nos relacionamentos. Relacionamento. O que é um relacionamento? O que é um relacionamento? Um convívio. Entendeu? Um relacionamento não pode ser com uma pessoa só. Tem que ser com duas ou mais. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo foca relacionamentos. Uma vida transformada tem relacionamentos transformados. Não podemos amar a Deus e odiar nossos irmãos. Não podemos ter um relacionamento vertical, correto, e um relacionamento horizontal com problema. Quem tem um relacionamento vertical, correto, não vai ter problema com o relacionamento horizontal. Relacionamento vertical é você e Deus. Relacionamento horizontal é você e os teus irmãos. Você e o teu próximo. E nós vemos aqui a vida. O tema de hoje é a vida, a nova vida em Cristo. Quem agora está em Cristo? Quem agora está em Cristo? As coisas velhas, eis que tudo. Quem está em Cristo? Vamos falar um pouquinho de quem está em Cristo. Primeiro, o homem pecador. Ele no Calvário ele encontrou, quando ele passou pela cruz, quando ele passou pela morte de Cristo, ele encontrou justificação, ele encontrou regeneração. O que é justificação? Você ser justificado, você se tornar justo novamente. Ele encontrou regeneração. A tua vida foi destruída, Deus foi lá e regenerou ela. Ele encontrou a adoção, você foi expulso do jardim. Você foi expulso da comunhão. Você foi expulso da presença de Deus. Agora você encontrou Jesus no Calvário. Morreu por ti. Agora Deus te adotou como filho novamente. Encontramos adoção, encontramos santificação. Quando nós encontramos, se Ele permanecer, se nós permanecermos em Cristo, porque tem gente que aceita Jesus, entendeu? Recebe a carteirinha de membro, talvez até uma carteirinha de algum cargo na igreja, e acha que uma vez salvo para sempre. Não, irmão. Você precisa manter a tua salvação. Você precisa cuidar da tua salvação. Você precisa cuidar da tua vida para que ela sempre esteja santa e justa diante de Deus, limpa. Aí a palavra de Deus diz: se ele permanecer em Cristo, sua condição é, primeiro, foi justificado. Então quem permanece em Cristo, não há mais culpa para essa pessoa. A pessoa que foi regenerado, se ela permanecer em Cristo, ela tem uma nova vida, uma vida diferente daquela que não tem Cristo. É bem diferente. Quem está em Cristo, a vida é diferente, a paz é diferente, o sono é diferente. Quem está em Cristo, que foi adotado, ele recebe, se permanecer em Cristo, ele recebe uma herança como filho, porque foi adotado. Tem gente que adota, mas não passa por nome. Deus adota, passa por nome e coloca lá o outro nome na tua vida. E ainda passa tudo que ele tem para a tua vida. Ele diz: ó, se você permanecer em mim, você vai herdar a minha casa. Você vai herdar a minha casa. Você vai herdar a mansão celestial. Você conhece o palácio que Deus tem preparado para ti? Permaneça em Cristo então, que você vai herdar aquilo que Ele tem preparado. Quem está em Cristo, santificado, ele cresce diante de Deus. Uma pessoa santificada tem crescimento. Uma pessoa que não é santificada não cresce. Viva aquela vida minguada, aquela vida raquítica. E entrando nesse estudo da vida em Cristo,
uma nova vida em Cristo, nós temos em primeiro, em relação à mordomia da adoração cristã. Nós vimos aqui, uma exortação em forma de apelo. Uma exortação em forma de apelo. Meus amados, quando o apóstolo Paulo fala, lá no capítulo 12, versículo 1, ele diz bem assim, rogo-vos, conforme aparece na versão Almeida, revista corrigida, traduz o verbo para caléu. Essa palavra tem no original o sentido de admoestar, ou encorajar, ou exortar. Quando um sargento, quando um coronel, quando um tenente, quando um capitão, ele vai falar com a sua tropa, ele fala com uma expressão de ousadia, ele fala com uma expressão de autoridade. Ele nunca fala para humilhar o soldado, mas sim para encorajar o soldado. Ele grita no ouvido do soldado, mas não é para humilhar o soldado, é para encorajar o soldado, para ele não desistir. Quando o apóstolo Paulo fala assim, eu rogo-vos, ele está falando, ele está exortando a igreja a tomar uma decisão. Rogo-vos. E nós vimos que o apóstolo Paulo não fala só isso. Nós temos também uma palavra concernente ao corpo. O apóstolo Paulo, ele fala, rogo-vos, vós irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Está falando de carne, não está falando de espírito, está falando de carne, literal. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que sacrifício morto Deus não aceita mais? Não, o sacrifício morto já aconteceu, e esse vale por todos os sacrifícios. Alguém já morreu. Antes dessa pessoa morrer, sempre morria animais, sacrifício morto, sacrifício morto. Jesus veio, sacrifício morto. Agora nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Agora nós não precisamos mais morrer, porque somos justificados. Agora é sacrifício vivo. Somos sacrifício vivo. Quero que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto consciente. Tem pessoas que vêm para a casa do Senhor, tem pessoas que servem ao Senhor, mas não sabem por que vem para a casa do Senhor, não sabem por que aceitou Jesus, não sabem por que tem que carregar a Bíblia. Ei, Deus quer que você faça um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o teu culto racional. Você precisa saber o que está fazendo, você precisa ter consciência do que está fazendo. Quando eu vejo uma palavra concernente ao corpo, o apóstolo Paulo solicita aos crentes romanos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E olha só, 3 coisas são ditas aqui sobre o corpo como instrumento de adoração. Em primeiro lugar, olha só, em primeiro lugar, o corpo deve ser oferecido em sacrifício. Jesus ofereceu o seu corpo como sacrifício, e Deus não tirou. Olha só, domingo à noite foi falado lá em Biluíla, uma palavra trazida pela irmã Clédes: faça-se a tua vontade, Senhor. E Deus fez a vontade dele. Deus não tirou o cálice da vida de Jesus. Jesus teve que morrer. Foi o sacrifício que Deus não tirou o cálice. Deus fez a vontade dele. Agora Deus pede através do apóstolo Paulo: ei, ofereça o teu culto como sacrifício vivo. Para nós fazer sacrifício vivo, primeiro nós temos aqui, o corpo deve ser oferecido em sacrifício. Você não vai morrer por fazer alguma coisa para Deus. Você não vai morrer por dar um passo a mais para fazer algo para Deus. Você não vai morrer. E mesmo se morrer para o cristão é ganho. Eu sempre falo, se um dia for para Deus me levar, que me leve trabalhando, não me leve parado. Eu não gosto, quero morrer trabalhando. Eu quero deixar um legado aqui, eu quero deixar uma história, eu quero deixar algo que alguém use como testemunho. É tão ruim quando você
morre dando mau testemunho. Nossa, fulano, meu Deus do céu, que feio. Não, eu quero que alguém conte a minha história. Eu quero fazer uma história aqui que sirva de testemunho. Entendeu? Fulano de tal, ciclano, que bênção. Nossa, siga o exemplo. Pois é. Apresenteis o vosso corpo primeiro, oferecendo um sacrifício. Segundo, olha só, esse sacrifício, ao contrário daquele da antiga aliança, deve ser apresentado vivo e não morto. Na antiga aliança tinha que matar o cordeiro e apresentado. Agora você não precisa morrer não. Agora o sacrifício tem que ser vivo. O sacrifício, tipo o sacrifício do Isaac, que Deus fez Abraão levar lá. Abraão, oferece o melhor. Abraão sobe com o Isaac lá. Abraão coloca o Isaac em cima do altar. Amar o Isaac. Quando Abraão... Mas a palavra de Deus diz que Deus não recebe sacrifício de pessoas mortas. Por isso que Deus providenciou um cordeiro. Quando você oferece a tua vida como sacrifício vivo para Deus, tu pode ter certeza, Deus não vai tomar nada de você. Ele vai preparar um cordeiro que vai vir ao teu encontro. Aliás, o cordeiro já está atrás de você, porque a Bíblia diz: esses sinais seguirão o que crê. Ei, é só você olhar pelos olhos da fé que você já vai ouvir o grito do cordeiro atrás de você. A bênção já está ali. Só não esqueça de oferecer a tua vida como sacrifício vivo. Não esqueça, não poupa a tua vida. Jesus não poupou a vida dele por nós. Terceiro lugar, nós temos, esse sacrifício deve ser santo. A ideia de algo que foi separado exclusivamente para o serviço de Deus. Algo para Deus. Assim fazendo, o crente terá a garantia de estar agradando a Deus. Aí nós temos aqui, quando falamos de sacrifício vivo e um culto racional e relacionamento com Deus, Paulo observa que Cristo entregou o seu corpo na cruz como sacrifício vicário. Quando fala sacrifício vicário, quer dizer sacrifício vivo, tá? E morreu por nós, varrendo todas as vítimas mortas do altar de Deus. Agora devemos entregar nosso corpo como sacrifício vivo a Deus com o nosso culto racional. E aí nós vemos algumas verdades que nos chamam a atenção. Primeira verdade, é um corpo consagrado. Presta atenção aqui, corpo consagrado. Como é que está o teu corpo na presença do Senhor? Ele está sendo considerado por Deus um corpo consagrado? Capítulo 12, versículo 1, Paulo fala bem assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Paulo fala, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos com o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava fazendo o quê? Ele usa o verbo paracaléu. Esse verbo significa rogar, que mescla súplica e autoridade. A razão pela qual Paulo roga aos crentes judeus e gentios com esse tom de autoridade é porque Deus já lhe havia demonstrado a sua copiosa misericórdia. O termo apresentar vosso culto, vossos corpos por sacrifício vivo, nesse versículo significa apresentar de uma forma ou de uma vez por todas. Tem pessoas que só se apresentam e depois desapresentam. Tem pessoas que se apresentam na hora, mas depois acabam saindo. Mas aqui o Paulo fala, rogo-vos que apresenteis de uma vez por todas. Paulo ordena uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, como os noivos se entregam um ao outro, como aconteceu sábado aqui. Um entregou a sua vida para o outro, e Deus selou, e ambos se tornaram uma só carne. Só a morte pode separar.
Assim nós temos que se entregar a Deus. Nós temos que se entregar de uma vez por todas a Deus. E na cerimônia do casamento, esse sacrifício é descrito como vivo, um contraste com os sacrifícios antigos quando a vida era tirada, antes de ser apresentada sobre o altar. Antes de ser apresentado sobre o altar, o sacerdote cortava, degolava o pescoço do animal, sangrava ele e levava ele para o altar. Subia lá em cima no altar e colocava no altar, né? Antes da nossa conversão, oferecemos os membros do nosso corpo ao pecado. Para quem você oferecia teu corpo antes da conversão? Aonde você gastava as horas antes de você se converter? Aonde você gastava o teu tempo antes de você conhecer Cristo? A quem você adorava, ou louvava, ou cantava antes de você conhecer a Deus? E agora você conhece a Deus. Agora a palavra de Deus fala bem assim: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Porque o salmista diz: o que me importa eu fazer algo se não me gerar sacrifício? Não adianta eu dizer que estou fazendo algo a Deus se não me dá sacrifício nenhum, né? Eu tenho que fazer algo que me gera sacrifício. Por quê? Porque eu preciso receber galardões no céu. Não oferecemos mais um cordeiro morto no altar, mas a nosso corpo vivo. Nosso corpo não é uma tumba, como pensavam os gregos. E é o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Foi comprado por um alto preço e devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Aí eu faço uma pergunta: o teu corpo glorifica a Deus, ou o teu corpo glorifica você? A quem que o teu corpo está glorificando? A luxúria, a avareza, o orgulho, a vaidade? Ou está glorificando a Deus? Quando as pessoas olham para você lá fora, lá no mundo, não dentro da igreja, porque tem gente que só se arruma quando vem para a igreja. Quando vai lá fora é outra coisa, não dá nem para saber se é cristão ou não, porque anda igual. Mas Deus quer que nós andamos como cristão, um corpo santificado, um corpo sacrifício vivo. E as pessoas, quando olham para nós, o nosso corpo precisa ser um testemunho vivo, um livro aberto sem falar. Quando a Sunamita olhava todo dia aquele homem passando na frente da sua casa, um dia ela chamou o marido e disse: vem cá, vejo que quem passa aqui é um santo homem de Deus. E ela nem conhecia esse homem. Quando você passa lá na linha para ir buscar alguma coisa, quando você se apresenta lá para o teu encarregado, quando você vai conversar com os teus colegas, quando você senta na mesa para tomar café, quando você sai e vai com os teus parentes, ei, as pessoas conseguem identificar que você é cristã, que você é diferente. As pessoas conseguem identificar isso. Porque se as pessoas não conseguem identificar isso, tem alguma coisa errada no sacrifício. Entendeu? Porque aí você não está fazendo uma forcinha para mudar o teu costume do velho homem lá. Quando a Bíblia fala, nós vemos algo interessante ainda, meus irmãos. Paulo diz que a oferta do nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo, agradável, é o nosso culto racional. Você tem que estar consciente: pastor, mas se eu ser uma pessoa racional, servida ao Senhor, eu vou me judiar, eu vou ser motivo de piada, eles vão fazer gracinha, e daí? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus venceu e você quer ficar de boa. Jesus conseguiu carregar a cruz, mesmo o Sirineu ajudando,
e você quer chegar no céu sem carregar peso nenhum, sem sacrifício nenhum. Quer ser santo, mas não quer fazer sacrifício. Quer falar em línguas, mas não quer fazer sacrifício. Quer profetizar, mas não quer fazer sacrifício. Quer falar, quer ganhar almas, mas não quer fazer sacrifício. Que tipo de templo, que tipo de corpo, que tipo de vida você está tendo? Que tipo de Deus você está servindo? Que Ele não exige sacrifício de você. Ele nem se importa. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos. Ele dá uma palavra de autoridade: rogo-vos, que apresentei de uma vez por todas o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque tem sacrifício que Deus não se agrada. Quer um exemplo? Vai lá para o culto de Caim e Abel. 2 irmãos permaneciam na mesma igreja, mesmo Deus, mesmo ensino, porém o culto, o sacrifício de Caim, Deus não se agradou. Deus rejeitou. Deus rejeitou. Vamos para frente? Quando a Bíblia fala, olha só, a palavra grega logikos, racional, carrega a ideia de razoável, lógico ou sensato. Trata-se, portanto, de um culto oferecido de mente e coração, culto espiritual em oposição ao culto cerimonial. Talvez seja preferível o culto espiritual em contraste com as exterioridades do culto do templo de Israel. O culto racional é apenas um culto que responde de modo coerente e adequado à misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Olha aqui, meus irmãos, nós temos uma palavra concernente à mente. No versículo nós temos aqui, assim como o nosso corpo deve ser ofertado em sacrifício vivo a Deus, da mesma forma nossa mente precisa ser também. Romanos 12:2 conta isso. Mentes transformadas. Que tipo de culto nós estamos fazendo se a nossa mente não está transformada? Para o nosso corpo estar transformado, a nossa mente precisa estar transformada. É a mente que comanda o corpo. Entendeu? Olha só: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 diz isso. É tão interessante que há 2 palavras que regem esse versículo. Primeiro, conformação, e segundo, transformação. No Romanos 12:2 nós encontramos 2 palavras: a conformação e a transformação. O mundo tem uma forma, e essa forma é elástica e flácida. A forma do mundo é a forma do relativismo moral, da ética situacional e do desbarrancamento da virtude. O crente é alguém que não põe o pé nessa fórmula, não se amolda ao esquema do mundo, mas se transforma pela renovação da mente. O crente não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1:1. A forma do mundo é um esquema que muda todo dia. Você pode ver, saiu uma moda hoje, amanhã sai outra. O camarada que anda em santificação não vive de moda, porque ele tem uma base, ele tem um alvo. Então ele não oscila, ele é um padrão, e o padrão é Cristo. Ele não muda. Ah, peraí, pastor, mas tá assim, tá assado. Não interessa, você é cristão, você não muda. Olha só, a forma do mundo é um esquema. Em vez de entrar nessa forma, para sermos conformados a ela, devemos ser transformados de dentro para fora pela renovação da nossa mente. Aqui, Deus quer, primeiro, que nós não nos conformamos, e segundo, que nós sejamos renovados. Entendeu? Transformados pela renovação do nosso entendimento. Em vez de viver pelos padrões do mundo,
em desacordo com Deus, os crentes são exortados a deixar que a renovação de sua mente, pelo poder do Espírito Santo, transforme sua vida, harmonizando-a com a vontade de Deus. Padrão divino, tá? Não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que os rodeia. Isso é sério, meus irmãos. Tem crente que é camaleão. Tem crente que ele está lá, ele assume as cores de lá. Ele está lá em tal lugar, ele assume o linguajar de lá. Ele está lá em outro lugar, ele assume a mesa de lá. Ele é camaleão. Ele não consegue ficar no seu padrão. Ele não consegue manter o seu foco, ser a luz. E o apóstolo Paulo, ele fala lá no versículo 2, olha, não vos conformeis. Não se conforma com esse século, mas transformai-vos pela renovação primeiro da vossa mente. Aqui, ó, muda a tua mente, renova a tua mente. Tem um louvor que fala bem assim, ó: mestre, eu preciso de um milagre. E muitas das vezes nós precisamos desse milagre, porque andamos na aparência, mas a mente está estourada. Somos que nem o povo de Israel que saiu do Egito, mas a mente estava lá no Egito ainda. Quando nós falamos de mente renovada, o crente não deve conformar-se com o mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. O errado ontem é certo hoje. Você já viu isso? Eu sempre falo, olha, às vezes converso com a pastora, às vezes converso com o pastor Juarez. Se o meu pai ressuscitasse agora, eu acho que ele não demoraria 5 minutos, ele ia me fartar de volta. Pelas coisas que mudaram, pelas coisas que antes não podia e hoje pode, pelas coisas que antes era pecado e hoje ninguém nota mais que é pecado. Mesmo o pastor falando, mesmo o pastor orientando, dizendo não faz, não usa, não pega, mas entra aqui, sai aqui. Eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos: se Noé tivesse alterado a medida da arca, o barco dele não teria chegado a salvar a família. Hoje nós vemos muitas pessoas deixando um pouquinho. Alguém postou um vídeo ali sobre o não faz mal, tudo bem, se ali alguma coisa, mas é a realidade. É a realidade. Hoje tudo pode, não tem problema, pastor. Não, irmão, tem problema sim. Você vai ver a hora que chegar na porta do céu, você vai ter um baita do problema. Por quê? Porque, pastor, isso daqui é tão pequenininho, não faz mal. Foi fulano, foi ciclano. Pois é, mas vai te barrar na porta do céu. É duro, mas eu tenho que falar isso. Vai te barrar na porta do céu. O tabernáculo não podia ter imundícia, não podia ter nada de parafernália, coisa de fora. Não podia, porque a presença, a glória do Senhor não baixava. E hoje, nós que somos o templo do Espírito Santo, cadê a santificação do templo? Aonde está a santidade do templo? Aonde está a diferença no nosso templo, na nossa vida? O repudiado onde é aplaudido hoje? O vergonhoso onde é praticamente luz do dia hoje. Nós, porém, seguimos um modelo absoluto, que jamais fica obsoleto. Esse modelo é Cristo. E só tira esse modelo da tua vida se você deixar. Senão ninguém tira esse modelo da tua vida. O teu modelo é Cristo. O meu modelo é Cristo. Você precisa ter consciência disso. O teu culto tem que ser racional. Você tem que estar ciente do Jesus que tu serve, do Deus que tu serve, da palavra da lei que Ele te deu, das ordenanças da lei. Você tem que estar ciente. Não faça vista grossa. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falar isso, eu vejo ele exercitando. Olha só, exercitá-los com moderação e humildade. Olha aqui, a palavra que aparece no versículo 6,
é a mesma palavra usada por Paulo em 1 Coríntios 12:4, que em referência aos dons espirituais, o mesmo amor de 1 Coríntios 13, que regulamentou o uso dos dons, deve ser aqui praticado. Primeiro, um relacionamento com nós mesmos. Quando falamos de relacionamento, em relação à mordomia do exercício dos dons, nós temos que saber a prática do relacionamento entre nós. Sabemos a prática do relacionamento entre nós e Deus, e o relacionamento entre nós, relacionamento com nós mesmos. Romanos 12:3, que diz bem assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo. Olha só, irmão, não pense de si mesmo. Tem gente que o mundo corre ao redor do seu umbigo. Além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Nessa salvação, nessa avaliação de si mesmo, há dois perigos que precisamos ser evitados. O primeiro perigo é qual, pastor? O complexo de superioridade. Alguém tem esse complexo aí? Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém, né? Não há espaço para soberba, arrogância, altivez no coração de quem foi salvo pela graça. Tudo o que temos é o que recebemos de Deus. Se lembra que o rei chegou lá, acho que foi Pilatos, chegou lá e falou assim para Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? Tu não sabes que eu tenho poder para te libertar? Aí Jesus fala bem assim: nenhum poder terias se do céu não tivesse sido concedido a ti. Nenhum poder. E nós temos aqui, o cristão tem uma avaliação honesta de si mesmo. Ele precisa se avaliar honestamente. Ele precisa se olhar no espelho e dizer assim: meu Deus, se não fosse Deus, eu nem estaria de pé agora. Miserável homem que sou. Faça uma avaliação da tua vida, mas faça uma avaliação honesta. Não faça que nem o rico, o fariseu que estava lá na igreja. Senhor, não faça que nem um publicano. Faça uma avaliação honesta da tua vida. Te joga no chão. A Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta. O soberbo Deus abate. Faça uma avaliação honesta. Alguns perigos que precisam ser evitados. O primeiro perigo é o complexo de superioridade. Romanos 12:3 diz o que ali, pastor? Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém. Tudo que temos é o que recebemos de Deus. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Está lá 1 Coríntios 12:21. Quando nós vimos o segundo perigo, está aqui: o complexo de inferioridade. Meu Deus do céu, pastor Vanderlei falou, né? Não sei se foi o pastor Vanderlei falou: eu sou um coitadinho, eu é pequenininho, mas é coisinha, pastor, vou dar uma palavrinha. É um inha na tua vida que tem que sair. A palavra de quem? A palavra de Deus. Então é palavra, é coisa forte. Largue mão de ser inferior, gente. A tua palavra sim não vale nada, a palavra de Deus vale. Quando nós falamos do complexo de inferioridade, tantos que se exaltam como aqueles que se rebaixam, avirtam a graça de Deus. Negar a realidade da nossa salvação é negar a honrosa posição que temos como filhos de Deus. É uma falsa humildade. Deus te salvou, te regenerou, Deus te santificou, Deus te exaltou, e você continua lá. Largue mão.
Você é uma autoridade. A palavra de Deus diz bem assim, ó: aonde tu botar a planta do teu pé será teu por herança. E você fica lá, vamos ver o que Deus vai fazer. Só Deus na causa. Larga mão, irmão. Onde é que está a tua fé? Se Deus diz que Ele vela pela palavra dEle, é só você usar a palavra dEle a teu favor. Para de usar a tua palavra a teu favor, usa a palavra dEle. Aí tu vai ver o negócio funcionar. E creia na palavra dEle, aí tu vai ver o negócio acontecer. Eu já falei aqui uma terça-feira. Sabe por que o povo de Israel não atravessou o Mar Vermelho? Porque eles pararam de crer, pararam de marchar, e Deus não mandou eles fazer isso. Começaram a reclamar, e aí quando foram lá, o Moisés olhou para Deus, e Deus falou: Moisés, manda marchar. Manda o povo marchar. Eu velo pela minha palavra. Se eu digo que eu vou levar vocês para a terra de Canaã, eu vou levar vocês para a terra de Canaã. Agora vocês têm que andar. Tem que haver sacrifício. Sacrifício vivo. Caso contrário, não vão chegar lá. E muitos morreram no deserto. Muitos que tinham promessa morreram no deserto. Que Deus te guarde para você não chegar a morrer no deserto. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 15 a 16: se disser ao pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Você não se conforma com o que Deus te deu. Muitas das vezes você olha o que Deus deu para o outro. Mas se Deus te deu, nós somos um corpo. Se Deus disse para você ser uma mão, e Deus disse para o outro para ele ser um cotovelo, e Deus fala para o outro ser a orelha, cada um Deus coloca no seu lugar. Não existe melhor que ninguém no corpo. Todos eles fazem parte do corpo. Todos eles têm o mesmo cabeça. Todos eles têm o mesmo valor. Quando um se machuca, todos eles sentem a dor. Não se inferiorize. O que Deus te deu faz parte do corpo. Valorize. Ele é o cabeça. Ele colocou. Quando eu vejo outro tópico, nós vemos aqui, ó, no exercício da relação da mordomia, do exercício dos dons, nós vemos exercitá-los respeitando a sua diversidade. Qual é a diversidade dos dons? Paulo lembra os romanos que a moderação e a humildade são indispensáveis no exercício dos dons. Ele também os faz recordar que Deus não quer exclusivismo no exercício dos dons. Olha o que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, o cristão tem uma compreensão correta de seus dons espirituais. Capítulo 12, versículo 4 a 8 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Na casa do Senhor também nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Cada um tem a sua função. Assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. Ou o que contribui com liberdade. Ou que preside com diligência. Que exerce misericórdia, faça com alegria. Pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Vocês viram nesse final de semana um casamento onde todos eles trabalharam junto. Foi um cartão postal para a igreja. Foi um tapa na cara do Satanás, aonde muitos dizem que o povo cristão é desunido. Está aí, ó. O cristão praticamente trabalharam para mostrar para o povo aí de fora que nós trabalhamos unidos, trabalhamos juntos.
trabalhemos, somos um aqui, um ministra na vida do outro, um ajuda o outro. Esse é o amor. Mas pastor, o que diz ali o apóstolo Paulo? Primeiro nós falamos sobre a unidade, Romanos 12:5. O que diz em Romanos 12:5? Somos um só corpo, fazemos parte de uma só família, somos um só rebanho, embora coletivamente sejamos de vários membros, somos um só corpo. O que dá unidade a esse corpo é estarmos ligados ao mesmo cabeça, que é Cristo. Sabe aquela pessoa que não consegue viver em união e comunhão com o seu irmão? É porque não está ligado no cabeça, aí não consegue. É um membro estranho, não é um membro que faz parte do corpo de Cristo, é um membro estranho, é um corpo estranho. É como se fosse colocar uma perna mecânica, você não tem sentimento, você pode bater que não tem sentimento. É um corpo estranho que foi adaptado no corpo, não tem sentimentos. Hoje nós temos muitos membros frequentando as igrejas, membros que não têm sentimento, membros que não sentem a presença do Senhor, membros que não sentem a obra missionária bater na porta, membros que não vê a necessidade das almas lá de fora. Membros, corpos estranhos, porque não estão ligados em Cristo. Querem as bênçãos que a igreja dá, querem as bênçãos que Deus dá, mas não querem estar ligado em Cristo. Porque para estar ligado em Cristo nós temos que ter aliança, compromisso, temos que fazer sacrifício. Quando a Bíblia fala também, nós temos a diversidade. O apóstolo Paulo fala sobre diversidades e dons. A marca das obras de Deus é a diversidade, não há uniformidade. Assim é com a natureza, assim é também com a graça, e em nenhum lugar mais que na comunidade cristã. Existem diversidades dentro da casa do Senhor, existem dons. A palavra de Deus diz bem assim, desperta o dom que há em ti. Você tem uma diversidade de dom. Pastor, eu sonho em ser, então desperta esse dom. Pastor, eu sonho em pregar, desperta o dom da palavra. Pastor, eu sonho em profetizar, eu queria profetizar que nem fulano, que nem ciclano. Nossa, quando eu vejo, desperta esse dom que há em ti. Vai buscar, vai fazer sacrifício, vai fazer um culto racional. Pastor, eu queria louvar, desperta o dom que é em ti. Deus te fez completo, Ele te deu esses dons. Uma coisa dada, não tira de volta. O filho pródigo, ele ganhou tudo do seu pai, e ele pegou e foi gastar lá fora. Foi gastar lá fora. Deus deu coisas preciosas para você gastar na obra dele, nas coisas dele. Quando eu vejo a diversidade, eu vejo algo também, a mutualidade. Paulo diz que somos membros uns dos outros, não estamos competindo uns com os outros, antes servimos uns aos outros. Não fomos chamados para competir, não fomos chamados para cantar melhor que o outro, para pregar melhor que o outro, para ensinar melhor que o outro, para andar melhor que o outro. Nós somos chamados para ter mutualidade, estarmos juntos. Esse é que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não atacamos, antes protegemos uns aos outros. Preciso das mãos para levar o alimento à boca, dos olhos para vê-los, do olfato para sentir o aroma, dos dentes para mastigá-lo, da garganta para engoli-lo, o estômago para processá-lo. Todos os membros do corpo trabalham para a edificação do corpo e cooperam com igual cuidado a favor uns dos outros. Nós somos membros de um corpo. Tudo que nós fazemos para atribuir a obra ao corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Assim como nós vimos o exemplo ali, o estômago, ele usa para desmontar o alimento. A boca é usada para mastigar, os dentes para moer, os olhos para ver. Imagina um corpo cego, sem olho. O pé vai sofrer, porque vai bater, vai machucar o pé. Imagina um corpo sem mão, sem braço.
A boca não vai receber comida porque não tem mão para levar a comida na boca. Entendeu? Agora imagina a igreja sem você. Imagina esse corpo sem você, membro. Você acha que Deus vai preencher o teu lugar? Não. Teu lugar vai ficar vago. Teu lugar vai ficar vago. Deus vai levantar outro, mas o teu lugar vai ficar vazio. Porque o pai do filho pródigo vai ficar lá na porta, esperando o teu regresso, para te dar aquilo que era teu. Entendeu? Num corpo natural, você arranca um membro fora, nem sempre você consegue colocar ele de volta. Mas no corpo espiritual, que é a igreja, a misericórdia do Senhor sempre está, todas as manhãs, esperando a volta de um membro para a sua casa. Meus amados, indo para frente, nós temos a utilidade. A utilidade, eu botei essa imagem aqui, ó. Todo mundo gosta de usar esse canivete porque ele é multiuso, entendeu? Ele tem de tudo ali. Ele tem de tudo e mais um pouco, entendeu? Ele pode até ser usado como bala de canhão. Se você arremessar e acertar, a pessoa mata, tá? Mas olha só a utilidade, meus irmãos. Temos vários dons na casa do Senhor. Nessa lista, os dons são dados pelo Pai. 1 Coríntios 12. Os dons são dados pelo Espírito. Em Efésios 4, os dons são dados pelo Filho. Nós temos o papel da Trindade aí, coisa que os testemunhas lá de Jeová não acreditam. Mas nós temos os dons dados pelos três à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, o Pai dá os dons. Em Efésios capítulo 4, o Filho dá o dom. Em Romanos 12. 1 Coríntios 12, o Espírito Santo dá os dons. Em Efésios 4, o Filho dá o dom. Em Romanos 12, o Pai dá o dom. A utilidade dos dons, olha só, são divididos em duas categorias. Primeiro, os dons de fala, que é profecia, ensino e exortação, e os dons de serviço, que é servir, contribuir, liderança e mostrar misericórdia. É bastante óbvio que o apóstolo não está falando de cargos, mas de dons. Não confunda cargos com dons. Cargo é algo que o homem te deu. Dom é algo que Deus te deu. Tá? Quando nós vemos falando de dom, nós temos o primeiro dom. O dom de profecia. Pastor, é isso que eu falo contigo, papapá. Não. Capítulo 12, versículo 6, a parte B, fala bem assim, ó, de Romanos. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. No Novo Testamento, a profecia raramente tem a ver com a predição do futuro. Geralmente se refere à proclamação da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz bem assim, ó. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Versículo 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ninguém consegue profetizar quando não está profetizando. Primeiro, se é profecia mandada por Deus, o profeta pode, a profecia está sujeita ao profeta, entendeu? Dois profetas não podem falar ao mesmo tempo, não na mesma igreja, no mesmo recinto. Porque como é que o povo, como é que Deus vai mandar duas mensagens ao mesmo tempo para a igreja? Deu um vai ouvir aqui, o outro vai ouvir lá, as duas mensagens são diferentes. Não, irmão, a profecia está sujeita ao profeta. Quando o profeta fala, o povo tem que ouvir, entendeu? A gente observa muitas das vezes
a glória descendo na igreja, mas quando Deus levanta o profeta para falar, a igreja não escuta o que Deus está falando. Ei, a voz de Deus é a voz autoridade, tem que ser ouvida. Pastor, eu não sabia disso. Pois é, agora você sabe. Você sabe. Pastor, mas é o fulano que está falando. Ele está falando? Não, Deus está usando ele para falar. Deus está usando a voz dele para falar. Mas é Deus que está falando. Então ouça, porque às vezes a mensagem pode ser para você. Entendeu? Mas eu também recebi uma mensagem, também não. Espera. Deixa o profeta parar de falar. Depois você fala. Inclusive, quem está pregando aqui também é profeta. Também está com autoridade. Então não é bagunçado as coisas na casa do Senhor. Não, tem que ter reverência, zelo. Numa congregação, não sei se foi aqui ou no Brasil, o camarada estava pregando e era o entre e sai, levava, né? Daqui a pouco o pregador falou: irmãos, eu sou o profeta aqui agora, a autoridade e a palavra está na minha pessoa. Por favor, não saia, não tira ninguém, por favor, é aqui. Agora a palavra de Deus está sendo aqui. É assim. Você não vira bagunça. Você não levanta profetas de Araque que começam e a palavra que Deus deu para entregar, o camarada não consegue entregar. Pastor, mas levantou uma profecia depois no final. Sim, essa profecia pode ter certeza, ela vai confirmar a palavra. Ela vai exortar alguém, ou ela vai edificar alguém, ela vai chamar a atenção de alguém, ela vai abençoar alguém, mas ela vai confirmar a palavra. Porque Deus não usa duas palavras. Mas quando se fala a palavra de profecia, devemos fazer uma distinção entre o ofício do profeta do Antigo Testamento e o dom de profecia do Novo. Hoje não há mais profetas no sentido daqueles primeiros profetas que se tornaram o fundamento da igreja. Presta atenção aqui, Efésios 2:20. O que diz lá? Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas e de Jesus e da principal pedra de esquina. Tá? Foi edificados sobre a doutrina dos apóstolos e sobre a doutrina dos profetas. Edificado em cima do que? Sobre a pedra de esquina. Quem é a pedra de esquina? Aquela pedra rejeitada pelos judeus, o Cristo. Quando a Bíblia fala também, receberam a revelação divina para o registro das Escrituras. Muitas profetas receberam o registro e registraram. Hoje a profecia está aqui. Hoje nós usamos a profecia. Se nós usamos a profecia, nós somos profetas. Então a profecia está sujeita ao profeta. Muitos falsos profetas têm manipulado a profecia, têm distorcido a profecia. Entendeu? Olha só, hoje Deus não revela mais verdade nova diretamente. Sendo assim, o dom de profecia é um dom de entender as Escrituras, explicá-las e apresentar ao povo de Deus verdades recebidas não por revelação direta, mas pelo estudo cuidadoso da palavra de Deus, completa e infalível. Hoje a profecia está sujeita à examinação da palavra. Sabe como se identifica um falso profeta? Examinando a verdadeira profecia. Deus não revelou mais novas profecias, não. O que está revelado está aqui. Não existe mais nada de novo em cima e embaixo do céu. Está tudo aqui. Então se o profeta se levanta, ele tem que se levantar falando isso aqui, porque Deus fala isso aqui. Isso aqui. A palavra de exortação tem que ser isso aqui. A palavra de bênção tem que ser isso aqui. Você tem que examinar a profecia por isso aqui. Você tem que discernir os espíritos por isso aqui. Essa é a nossa profecia, a boca de Deus aberta. Se nós usar, é nós que estamos sendo profeta.
Quando Paulo diz, se profetiza, se profecia, seja segundo a proporção da fé, precisamos entender que fé aqui não é subjetiva, mas é objetiva, ou seja, o conteúdo geral das Escrituras, aqui, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Dom de ministério, esse dom aqui, ó, que muitos confundem com dom de louvor, ministério de louvor, isso não é ministério, isso é serviço, isso está encaixado na diaconia. Tem pessoas que só porque louva acha que tem ministério. O ministério é serviço. O ministério só tem 5, que é o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor, e o resto? O resto tudo procede disso aqui, da palavra de Deus. Entendeu? Deus, eu não vejo a palavra de Deus colocar um 6º ministério, não. Eu vejo 5 ministérios. Os 5 pilares do tabernáculo. Você pode ver, tem 5 lá, que representam o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, que está aqui no dedo da aliança, da noiva. Ele é comprometido com a noiva, o pastor, ele tem aliança com a noiva, ele precisa dar vida pela noiva, e está tendo uma amnésia em muitos pastores hoje, que em vez de dar vida, estão tirando vida, entendeu? Olha aqui, e o mestre, porque o mestre, ou é o dedo dominguinho, porque muitas das vezes o que ensina, ele vai lá aonde esse não consegue ir, mas o que ensina vai. Por isso a Bíblia diz que o que ensina, tem que haver dedicação no ensino, tem que haver seriedade no ensino, você tem que viver o que está ensinando. Por quê, pastor? Porque você está com a palavra na mão, você está com o molde na mão, você pode tanto colocar a igreja contra o pastor, como o pastor contra a igreja, você está ensinando. Nós temos uma escola teológica, lá numa cidade, que eu não vou mencionar o nome, que quando tem um pastor que o professor gosta, todos os alunos são influenciados a gostar do pastor. Quando tem um pastor que o professor não gosta, todos os alunos são influenciados a odiar o pastor. Esse camarada aqui, ó, que tem esse dom de mestre, ele tem uma autoridade tão grande, ele tem uma responsabilidade tão grande, ele molda vasos, ele ensina, e é a maneira que você é ensinado que você vai trabalhar depois. Então a responsabilidade do obreiro, a responsabilidade da liderança, a responsabilidade dos novos convertidos, está aqui, ó. Mestres, que Deus levante mestres na casa do Senhor, verdadeiros mestres. Quando a palavra de Deus fala sobre o dom de ministro, de ministério, também vem o dom de ensino, o dom de exortação. Lá em Romanos 12:8 fala: o que exorta, faça-o com dedicação. Se o ensino se dirige ao entendimento, a exortação é dirigida à consciência e às emoções. Esse deve estar junto, pois enquanto a exortação recebe conteúdo do ensino, o ensino recebe a sua força da exortação. O dom de exortação é a habilidade de estar ao lado de uma outra pessoa para encorajá-la, fortalecê-la e consolá-la. Quem tem o dom de exortação faz a aplicação pessoal do que é declarado pelo profeta e praticado pelo mestre. Esse é o dom de tornar a doutrina viva na vida do cristão, despertando, encorajando, corrigindo, a fim de que tenha uma vida em Cristo. Outro dom que nós temos ainda é o dom de contribuição.
Vai falar de dinheiro agora, pastor? Não, não vou falar de dinheiro. Eu vou falar do dom de contribuição. O que é contribuição? Contribuição é você pegar junto, não ao contrário, pegar junto. Quando eu falo de dom de contribuição, a Bíblia fala lá em Romanos 12, versículo 8, parte B, o que contribui com liberdade. O dom de contribuição é a habilidade especial de ofertar, repartir, compartilhar bens materiais com as pessoas em suas necessidades, na medida de suas posses e até acima delas. 2 Coríntios 8:1 fala: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Versículo 2: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza na sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e a vida acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram com os não esperavam, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. A igreja de Macedônia estava passando por dificuldade, e a igreja de Coríntios contribuiu voluntariamente, generosamente e abundantemente. A igreja da Bahia precisa, a igreja da Índia precisa, a igreja da Austrália precisa, mas às vezes são poucas mãos que pegam junto na hora da contribuição. Quando eu falo contribuição, eu não estou falando dos dízimos. Dízimo é algo, é lei que você precisa dar, precisa devolver. Eu estou falando contribuição, generosidade, algo que você tira de você. O dízimo não é teu, o dízimo é de Deus. O dízimo é a parte dele, você só devolve. A generosidade é algo que você tira de você. O bom samaritano estava passando, vendo o camarada lá quebrado, porque foi assaltado. O bom samaritano parou, foi lá, tirou óleo, tirou algo dele, atou suas feridas, pegou, colocou em cima da sua cavalgadora, levou para a estalagem, pagou ao hospedeiro e disse: se precisar eu pago na volta. Entendeu? Generosidade, amor, contribuição. Algo que a igreja tem esquecido hoje, o trabalho social tem esquecido hoje. A igreja sobrevive pela misericórdia, mas se nós fôssemos fazer uma ação social hoje, se nós fôssemos fazer uma oferta hoje, muitos não trazem mais ofertas. Já vem com o dinheirinho contadinho, é o dízimo e pronto. Vai lá no cartão, lá tira só o dízimo e pronto. E a oferta? E a tua generosidade? E algo de você para dar, para fazer algo? E a oferta alçada, que não tem nada a ver com o dízimo. Pastor, mas a Bíblia diz quem dá com alegria. Pois é, quem dá com alegria. Esse versículo não cabe aos dízimos. O que cabe aos dízimos é Malaquias 3:10. Entendeu? Mirombais nos dízimos. Agora, quem dá com alegria é algo que você está dando de você. O dízimo não é nosso. O dízimo pertence a Deus. Quem dá com alegria como o sol brilhará. Fazer prova de mim. Ei, como é que você está fazendo prova com Deus? Com os dízimos. O dízimo não é prova. A única coisa que o dízimo faz é repreender o devorador. Só quer que o devorador seja repreendido, seja um dizimista fiel, que aí você vai ver o devorador não vai chegar perto da tua tenda. Caso contrário, o devorador está ruindo tudo. Entra o teu salário lá no banco, o teu salário sai pelas gretas e pelos ralos.
Entendeu? Por quê? Por que isso, pastor? Porque você não repreende o devorador. Não adianta orar, não. Não adianta você pedir, Deus, abre as portas. Se você não é fiel, Deus não vai abrir as portas. Entendeu? E se tiver a porta aberta aí, que você não é fiel, não é Deus que abriu. Lembra que Jesus foi levado ao cima do monte, lá em Mateus 4, e o próprio Satanás falou, ó, tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorares. Tem gente negociando com Satanás lá fora. Entendeu? Tem gente negociando Satanás lá fora. Aprenda a discernir os dízimos das ofertas. Dízimo é algo que Deus mandou, é lei. Você precisa fazer. Oferta é algo que você sente. Oferta não tem quantia. Ah, pastor, eu senti. Então tu sentiu. Quem dá com alegria. Entendeu? Você sentiu. A oferta é algo que Deus te fez sentir. Algo que você sentiu. Meu Deus do céu. Olha só, eu vi ali. Meu Deus, eu vi ali. Ô pastor, vamos fazer. Então, agora dízimo não. Dízimo não tem oscilação. Dízimo é dízimo. Dízimo é aquilo e pronto. Não tem medida provisória para dízimo. Para oferta não. Oferta, se não quiser dar, não dá. Se quiser. A oferta é voluntária. A oferta é você e Deus. Quanto maior o sacrifício você fazer para Deus, maior é a tua bênção. Entendeu? Se você quer cordeiro berrando perto do teu altar, aplica sacrifício em cima do altar. Esse sacrifício tem que sair de você, né? Eu acho engraçado que muitas pessoas, quando vai contribuir para a missão, diminui o dízimo. Diminui o dízimo. Se dá 50 para a missão, pode ter certeza, tem 50 menos no dízimo. Não adianta barganhar com Deus. Deus não gosta disso. Temos que ser fiel. Dízimo é dízimo. Entendeu? Se você fez um propósito, assume o propósito. Não faça propósito de tolo. O propósito de tolo é aquele que quando está todo mundo contribuindo, ele vai lá e faz aquela loucura, né? E depois no segundo ele consegue aguentar. O sábio não, o sábio está lá, todo dia está lá aquela contribuiçãozinha dele. Pastor, mas qual não? Mas está lá. Está ali a contribuição. Amém? Irmã Ellen se prepara para adorar, enquanto nós falamos do dom da presidência. O dom da presidência, meus irmãos, o dom da presidência é a liderança. A liderança, o que preside, preside com diligência. Capítulo 12, versículo 8. Deus habilita alguns membros do corpo a exercitar a liderança, dando-lhes o dom da presidência, tá? Dando o dom da presidência, o dom de dirigir, liderar e controlar, tá? Se tem líderes, se tem pessoas que foram escolhidas para liderar, é porque Deus os escolheu. Pastor, eu queria também, busque, se prepare, porque na casa do Senhor está faltando segadores. A seara é grande e são poucos ceifeiros. Busque, se prepare, entendeu? Se prepare, vai buscar conhecimento, vai buscar palavra, vai buscar para que Deus possa te usar, para que você seja uma pessoa capacitada na obra do Senhor. A obra do Senhor não é qualquer coisa, a obra do Senhor é coisa séria, e Deus precisa de pessoas que se dediquem para fazer a obra dele. Se coloca de pé, igreja. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque
mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. O trono do meu Deus eu vou tocar, a face do meu Pai. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, Senhor, até tocar o céu, até tocar o céu.